Olá, eu sou o professor de arte e cartunista Raposa, um renomado ninguém. Mas apesar de ser um ninguém, esse canal é maravilhoso, pois ele não apresenta só a história da arte, sátiras políticas, aqui você também aprende economia. Sim, economia, esse assunto que parece tão difícil, que o pessoal de humanas como eu não entende tanto, mas esse canal trará essas informações bem mastigada e didática para que pessoas burras como eu e você nesse assunto entendam. E para ficar bem explicado, esse canal fez uma collab com uma pessoa muito inteligente, porque esse canal faz as melhores parcerias, as pessoas mais honestas intelectualmente, em ter um senso crítico bem embasado, diferente de certos canaizinhos aí que faz parceria com certo cartunista desonesto que fica dizendo aí que não tinha coisa pior que o PT, valia o preço que for para tirá-los do poder. E hoje, porque está lucrativo falar mal do Bolsonaro, está dizendo que não tem nada pior ou do fundo do poço quanto esse governo e te chama de nazista se você apontar essas contradições. Mas não vamos manchar este vídeo maravilhoso sobre economia com esse oportunista. Por falar no nosso parceiro do vídeo de hoje, é o Fábio Gomes. Sim, Fábio Gomes, aquele economista muito gente boa que já nos ajudou no vídeo anterior. Ele que tem uma formação em administração e economia. A gente tinha feito aquele vídeo que, aliás, você tem que assistir, que é o vídeo sobre por que esse governo já teria fracassado economicamente se seguisse aquelas suas políticas neoliberais. E lá a gente citou um ponto, a gente não, ele, né? Eu simplesmente só apresentei ele aqui no vídeo. Ele citou um ponto que é sobre uma reforma tributária sobre o consumo. E, curiosamente, esse governo está especulando em fazer esta reforma tributária. Sim! Esse canal tão inovador, esse canal tão maravilhoso que é o Covil do Raposa também foi visionário, porque citamos um fato econômico, citamos uma reforma que agora está sendo cogitada e talvez seja a única coisa decente que esse governo vai fazer, quem sabe, pelo menos essa parte econômica. Então eu sugiro que vocês entrem no vídeo anterior, assista porque é citado vários pontos interessantes além desse que a gente vai comentar melhor agora. A gente não, tem que parar de ficar usando plural. Quem vai falar praticamente tudo é o Fábio Gomes, que é excelente e didático no assunto. Então fiquem agora com a opinião de Fábio Gomes sobre essa reforma tributária sobre o consumo. Olá a todos. Bom, o objetivo desse vídeo é comentar um pouco sobre o que o governo diz que pretende fazer em relação à mudança que se refere à questão dos impostos, ou seja, uma reforma tributária, né? Então vou falar um pouco sobre o que consiste essa reforma e também vou falar sobre se isso é bom, se isso é algo ruim, enfim, explicar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que há alguns meses atrás eu havia comentado sobre algumas reformas estruturais que o governo deveria fazer, que eu acho que seria importante para o Brasil, que outros países fizeram e se deram bem, né? E entre reforma agrária, por exemplo, reforma tributária, eu defendi algumas ideias. Dentre as ideias que eu defendi, né, é uma possibilidade que não é uma reforma ideal, no sentido do que eu acredito que seja o melhor, porém, dentro da lógica ali que o governo estava colocando, de uma lógica neoliberal, seria algo que poderia ser positivo, no sentido de estimular a economia, a geração de empregos. E é justamente essa ideia que traz essa reforma que eles apresentam agora, né? Claro que eles vão depois dizer como é que vai fazer, disseram que estão fazendo um estudo agora sobre isso, mas a ideia basicamente é que o governo vai diminuir ali os impostos sobre a produção, né, sobre o consumo. Consequentemente, quando você diminui os impostos sobre a produção das empresas, né, o que acontece é que isso estimula a produção, né, barateia a produção, né, por conta desse valor dos impostos que estavam ali embutidos. Então, diminuindo os custos de produção, a empresa é estimulada a produzir mais e a vender também mais barato, ela consegue baixar os preços. A diminuição do valor dos preços varia de cada produto, né?
porque dependendo da elasticidade do produto, aí vai haver uma mudança em relação à quantidade que esse produto altera a venda desse produto, em relação à diminuição do seu valor, do seu preço, né? Então, mas de modo geral, pela lei geral da demanda, quando se baixa o preço de um produto, a tendência é que há um aumento das vendas, né? Então, os bens normais, que são a maioria dos bens na economia, vão aumentar bastante o seu consumo, né? A população vai ter um poder de compra maior. Além de tudo isso, né, vai estimular a economia e vai gerar mais empregos, né? Então, essa é a expectativa sobre essa mudança, né? Porque, por contrapartida também, em relação ao governo, à arrecadação do governo, o que é que acontece? Como se diminui, vai se diminuir ali o valor do imposto sobre a produção, mas vão cobrar impostos sobre os lucros das empresas, né? Então, em vez de pegar esse imposto no início, que acarretaria num aumento do valor do produto, né? O produto teria um preço maior com esse imposto inicial, o imposto vai para o final, ou seja, depois de produzir, depois de vender, depois que as pessoas consomem, depois da geração de emprego, é que o governo vai lá e arrecada, né? Então, isso facilita muito para as empresas, é muito mais fácil, é muito mais... E há uma possibilidade também muito grande do valor dos impostos, na verdade, aumentar, ou seja, o governo vai conseguir arrecadar mais, ao mesmo tempo que vai ser melhor para as empresas, para os consumidores. Então, vamos dizer assim, é quase que uma fórmula mágica dentro da economia, isso daí. Então, a expectativa que eu tenho em relação a isso, se for bem feito, é claro que o governo vai fazer um estudo, mas a ideia geral é de que isso vai possibilitar, sim, uma maior produção por parte das empresas, as empresas vão produzir mais, crescer mais, lucrarem mais. Por outro lado, o consumidor vai pagar menos o preço, porque os preços dos produtos vão tender a cair, né? Porque as empresas sempre passam parte dos impostos para os produtos, né? Então o consumidor final paga uma boa parte. É claro que não é só o consumidor que paga, o produtor também às vezes retém parte do imposto, né? Não passa totalmente, integralmente. Então tanto os produtores quanto os consumidores tendem a ganhar com isso. E o governo também, por conta da arrecadação ser maior, devido ao produto da economia geral nesse sistema vai ser maior, né? Então, esse é o modelo que os Estados Unidos adotam, e esse é o modelo que, dentro dessa ideia neoliberal, é o modelo que eu acho mais interessante sobre a taxação de impostos, né? É claro que podem ter outros modelos aí, mas exigiriam uma estrutura maior, por exemplo, taxação de grandes riquezas, por exemplo, que é o que eu defendo, mas a gente sabe que mexe com o interesse de muita gente. Pode ser que esse governo não faça, acredito que não vai fazer, mas seria também uma solução bem interessante, né? Mas, se for adotado esse modelo, mesmo que a gente não sabe como vai ser, se vai ser em alguns produtos específicos, se vai ser geral, enfim, a gente não sabe, né? Espero que seja, se for, seja geral, não seja específico sobre alguns produtos, alguns setores, mas não dá para saber, né? Então, a gente vai ter que aguardar mais detalhes, né, que vão futuramente, para ver se eles realmente vão implantar isso e como eles vão implantar, para a gente poder fazer uma análise mais concreta, né? Uma análise mais diante dos dados. Mas a ideia geral é essa. Então, a ideia geral faz muito sentido, a ideia geral, e realmente o que eles prometem de criação de emprego com isso e de impulsionamento da economia e mesmo de aumento até na arrecadação, provavelmente, porque como a gente está numa economia muito parada, né, sem geração de emprego, com as empresas vendem poucos, muitas empresas quebram, é claro que a arrecadação do governo também diminui bastante. Então, isso pode até aumentar também a arrecadação do governo, porque
a economia vai girar. Então, a economia girando, como a gente gosta de dizer, ela gera benefícios para todos. Então, assim, a ideia geral é muito interessante. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Mas eu acho que é uma coisa, minha opinião, como eu já dei anteriormente, como estudando agora, é que isso pode sim ser uma coisa boa. É claro que a gente tem que aguardar para, como eu já falei, analisar os dados e tal, ver se eles realmente vão implantar isso. A gente não sabe se é verdade e a gente não sabe como vai ser, então fica difícil a gente poder dar um veredito total. Mas a ideia em si é essa. Então é isso, gente. Obrigado a todos e até mais. Como ficou claro, a gente está especulando, pois as informações que temos é que eles estão estudando tal medida. Mas o importante é frisar que talvez esse estudo de tal medida seja um marketing para trazer um certo apoio econômico a esse governo, que talvez essas coisas nem sejam concluídas, ou talvez seja distorcida, ou seja feita de outro modo. Então muito cuidado ao saber de tais informações. A gente aqui só esclareceu o que seria esta medida econômica que eles querem adotar e por que ela seria boa para o país. Então, muito cuidado ao analisar, porque a gente sabe que esse governo é incoerente. Um dia ele diz uma coisa, outro dia ele diz outra, outro dia ele fala que é fake news. Então, né, só podemos ficar aqui especulando. Mas pelo menos agora você sabe uma medida econômica, uma reforma tributária sobre o poder de consumo, que talvez seja bom para o país. E saber, meus queridos, é metade da batalha. Eu sou o professor de arte, cartunista Raposa. Esse vídeo praticamente foi todo do Fábio Gomes, o que significa que vocês têm mais que curtir e comentar esse vídeo, mas principalmente ir até o canal dele e dar uma moral, que é um dos poucos caras coerentes, honesto intelectualmente, que está criticando esse governo de maneira clara, sem ser oportunista e querendo crescer a qualquer custo, fazendo clickbaits ou postando um monte de senso comum que não leva a nada, como alguns canais por aí. Abraço!